Olá, hoje nós vamos falar sobre o Ascaris umbricoides, que é um dos nematóides ou dos vermes amplamente espalhados ao redor do mundo. Então, ele tem uma distribuição geográfica bastante ampla, é um dos vermes mais prevalentes nos países tropicais e subtropicais e normalmente a incidência ou a alta incidência desse parasito nesses locais tem a ver com a falta de higiene ou condições sanitárias inadequadas. Essa é uma imagem bastante chocante. É um casal que foi fazer um intercâmbio na África e acabou coletando essa montanha de Ascaris lumbricoides. E aqui tem a imagem de uma criança expelindo uma superinfestação por esse Ascaris. O Ascaris é um dos nematóides considerados mais cosmopolitas dos parasitos humanos. Cosmopolita significa que ele habita todas as regiões do mundo. É a 17ª causa mundial de morte. Então é importante que a gente entenda como ele é e qual a forma de transmissão ou de infecção ou de infestação desse parasita. Então nós temos aqui a imagem dele. O macho adulto normalmente é menor do que a fêmea. Então, a fêmea, ela mede em torno de 30 a 40 centímetros e o macho de 20 a 30 centímetros. Só atinge esse tamanho. As formas adultas, então, elas são grandes, né? Considerando esse tamanho. São cilíndricas, o que caracteriza os nematóides. E as extremidades são afiladas. Tem dimorfismo sexual, ou seja, existe macho e fêmea. E essa imagem, deixa eu pegar um ponteiro aqui. Essa é a imagem da boca trilobada desse verme, que é a forma com que ele se fixa na parede do intestino. Além dos vermes adultos, a gente tem vários estágios até que esse verme se transforme em verme adulto. E aqui tem a morfologia do ovo, que é a forma que nós detectamos através das fezes, né? Então, quando se faz um EPF, que é um exame parasitológico de fezes, o que se enxerga nas fezes é esse ovo aqui. O ovo é pequeno, ele só pode ser visto com a ajuda do microscópio. Tem cerca de 50 micrômetros de diâmetro, de tamanho, né? Ele é ovoide. E esse aqui é o ovo fértil e esse é o ovo infértil. Então, é isso que nós enxergamos nas fezes quando se faz o exame parasitológico. O ciclo do Ascaris umbricoides é monoxênico, ou seja, tem um único hospedeiro. Vamos começar a entender esse ciclo pelos vermes adultos aqui, que então seriam nessa nossa figura número 1. Os vermes adultos, eles são capazes de sobreviver no hospedeiro de 1 até 2 anos. Então, e o número de parasitos dentro do intestino delgado, ele é muito variável e depende da quantidade de ovos que esse hospedeiro, que esse indivíduo conseguiu ingerir, né, ou ingeriu. Os adultos, eles se tornam adultos jovens aproximadamente 30 dias depois da infecção. E 60 dias depois da infecção, eles já se tornam adultos sexualmente maduros. Fazem cópula, né, copulam, fazem a ovipostura e esses ovos são encontrados nas fezes. Depois que esses ovos estiverem nas fezes, o embrionamento deles até formar a larva L3 pode levar em torno de 3 semanas. E em condições adequadas, principalmente de umidade, esses ovos podem ficar viáveis no solo até mais de 1 ano. Cada verme adulto é capaz de colocar mais ou menos 200 mil ovos. E normalmente a região do peridomicílio, ou seja, em volta do domicílio, é a parte ou a região mais propícia à contaminação ou recontaminação do indivíduo. Então, um indivíduo pode ter vários vermes em diferentes fases de desenvolvimento.
Depois, então, que os ovos eles estão maduros, né? Ou seja, eles têm as larvas aqui dentro na forma de L3, o que vai mudando, ó, aqui a gente tem duas células que se reproduzem, essas duas células formam uma massa embrionária, e essa massa embrionária, então, ela vai formar a larva, que vai se modificando, principalmente a cutícula dela, que vai se modificando até que ela forme essa L3. Essa L3 vai ser ingerida, vai até o estômago. No estômago, o ovo vai ser destruído e vai liberar só a larva. A larva vai chegar, então, lá no intestino, por onde vai ser capaz de atravessar a parede, vai atravessar a parede do intestino e cair na circulação sanguínea. Pela circulação sanguínea vai parar no fígado, do fígado vai para o coração e do coração chega nos pulmões. Então, em torno de 4 a 5 dias depois da infecção ou depois da ingestão do ovo, a larva, na forma de L4, já vai chegar no pulmão. Esse ciclo, então, saindo quando chega no fígado, coração e pulmão, é chamado de ciclo de Loss. A partir do pulmão, essa larva volta pela árvore brônquica e ela é deglutida novamente. Quando ela é deglutida novamente, ela então chega no intestino delgado e 30 dias depois se transforma numa larva adulta. Capaz daí 60 dias, então mais 30 dias, ela já se torna, além de ser uma larva adulta, é uma larva madura sexualmente, capaz de produzir novos ovos. Então, essa reinfecção, ela pode acontecer várias vezes, quer dizer, uma pessoa pode se reinfectar com as larvas produzidas com os ovos dos vermes produzidos por ela mesma. Aqui tem uma imagem mostrando um local onde provavelmente houve depósito de fezes, né? E essas fezes, então, elas podem ser, são a fonte de contaminação e podem ser feitas, essa contaminação pode ser de várias formas. Pode ser por contaminar legumes, verduras ou frutas, então, alimento mal lavado, o alface mal lavado, por exemplo, as mãos mal higienizadas, podem fazer com que os ovos cheguem até a boca e façam todo esse ciclo de novo. Então, para resumir, como que acontece a infecção ou qual é o ciclo do Ascaris lumbricoides? É transmitido, tem transmissão orofecal, né? Quer dizer, a pessoa, oro é de ingestão, né? A pessoa ingere a larva e depois de 60 dias é capaz de eliminar os ovos e pode se reinfectar de novo. Então, o que se ingere ou o que é a fase infectante ou a forma infectante do Ascaris lumbricoides é o ovo embrionado. Por isso que é importante sempre manter frutas, verduras, os alimentos sempre bem higienizados, higienizar as mãos sempre antes de se alimentar e ter bastante cuidado com as regiões próximas do domicílio. Qual é o habitat do Ascaris, então? Em caso de infecções moderadas, os vermes eles habitam o intestino delgado na porção jejum e ilho. E quando existem infecções intensas, como uma massa de vermes muito grande, então ele pode estar habitando toda a extensão do intestino delgado, fica preso ou ele está preso na mucosa por aquela boca, ou ele migra para a luz do intestino, onde depois vai ser eliminado. Patologia, então ele pode, durante a migração pulmonar, causar microhemorragias, pneumonia eosinofílica. O que é isso? Os eosinófilos são as células do sistema imunológico que são chamadas para combater infecções por parasitos. Então, sempre que durante aquele exame de sangue, né, o hemograma, tiver um número aumentado de eosinófilos, isso é um indício de que essa pessoa possa ter algum tipo de parasita, né? Pneumonia bacteriana secundária, quer dizer que em função da passagem do verme pelo pulmão e das lesões provocadas por esse verme, podem então algumas bactérias causar infecção. Obstrução intestinal. Então, naquele caso de pneumonia maciça, como nós falamos antes, mostramos
a possibilidade, né, que existe uma massa muito grande de vermes, então pode obstruir ou o intestino delgado, que é mais comum, e em alguns casos, inclusive, o canal pancreático e biliar. E ainda existe uma outra forma de patologia do Ascaris lumbricoides, que é a localização errática. O que significa isso? O Ascaris ele pode tomar um rumo estranho, né, e parar em algum outro órgão diferente do intestino delgado, como, por exemplo, os olhos, os ouvidos, o próprio nariz, né? Aqui tem uma imagem de uma obstrução maciça do intestino. Então, está mostrando aqui o intestino com vários vermes dentro. Então, o intestino vai estar obstruído. Patogenia. Como que ele causa a patogenia dele? Ação espolhadora. O que significa isso? Os vermes se alimentam dos nutrientes do hospedeiro, né? Então, eles roubam os nutrientes do hospedeiro. Ação tóxica quer dizer que, em algumas situações, eles podem produzir compostos tóxicos que podem causar reações alérgicas. Ação mecânica é a própria obstrução. E localizações ectópicas quer dizer que está fora do intestino delgado. Sinais e sintomas. Dor abdominal, inclusive pela própria distensão do abdômen em função do grande número de parasitos, caso haja muitos parasitos. Diarreia ou constipação, né? Eosinofilia, aquela questão que a gente falou antes dos eosinófilos. Irritabilidade, reações alérgicas, asma, no caso pela passagem do verme pelo pulmão. Anemia e emagrecimento pela ação espoliativa. Síndrome de Lofer. A síndrome de Lofer, ela também vai ser causada pela passagem do verme pelo pulmão. Então, ela pode se manifestar na forma de infiltrados eosinofílicos que provocam uma alergia no pulmão, uma reação parecida com uma reação alérgica. Essa é uma imagem também bastante dramática, né, que mostra, ela é clássica da internet, inclusive, e ela mostra vermes saindo pela boca e nariz de uma criança. Essa criança não está viva, obviamente, né? Bom, então isso são as informações básicas sobre o Ascaris lumbricoides. Eu vou enviar para vocês alguns artigos para que vocês possam entender ou ler alguns estudos de caso, mostrando como a infecção acontece ou como pode acontecer a infecção por Ascaris lumbricoides. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar ou por WhatsApp ou por aqui mesmo, a gente pode conversar também. Tenham todos um bom dia.